Como manter a rotina sendo nômade digital e ainda manter uma saúde mental em dia? Então vamos lá. Meu nome é Fernanda, eu viajo pelo mundo há mais de 4 anos, né? Eu sou nômade há mais de 4 anos, mas morei em outros países antes de ser nômade mesmo, né? Então, né, eu já meio que sou nômade há muitos anos. Então, como é que funciona isso, né? Porque você pensa, tá viajando, viajar cansa, viajar é sempre fora da rotina, porque quando a gente viaja, a gente sai da rotina totalmente, a gente come um monte de coisa que não tá acostumado, a gente faz um monte de coisa que não tá acostumado, então a gente relaciona que um nômade, ele tá sempre vivendo isso, né? Mas aí tem uma diferença de turista e nômade, né? Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui. Então o nômade, ele não é turista. Ele faz coisas de turista, mas às vezes, mas não precisa fazer sempre, né? Mas ele o nômade vive normalmente. Mas a gente abre a janela e está em outro lugar e daí de vez em quando a gente sai, dá uma volta, conhece um lugar novo, né? Então a gente acaba conhecendo com calma o país. Claro que, né, tem gente que vai muito rápido, tem gente que fica 2 semanas em cada lugar, é muito mais corrido, né? Mas aí o que eu faço e o que eu sugiro para fazer, para manter, né, a sanidade mental, para manter a saúde mental, né? E tentar manter uma rotina, né? Hábitos saudáveis. Então, o ideal é ficar mais tempo num lugar só, tá? Então, eu indico ali no mínimo 20 dias. Por quê? Porque quando a gente viaja, quando a gente pega avião, quando a gente vai para outro país, outro continente, a gente sai totalmente da rotina, a gente bagunça muito o corpo, né? A questão de horários, né? Aí você tem o jet lag, que é as mudanças de fuso horário, então você bagunça mesmo. Às vezes nem tem o jet lag, mas você tem, tipo, arruma mala, limpa a casa que você tá, dependendo, né? Aí faz mala, aí tal. E aí você não conhece o lugar. Então, os primeiros dias sempre. Você não entra em rotina, tipo, no primeiro dia, assim. É meio difícil. Não sei se tem alguém que consegue, mas eu não consigo. Tipo, cheguei, entra na rotina. Não, né? Eu demoro uns 3 dias ainda pra entrar na rotina. Dependendo do lugar, até mais, né? Mas eu tento, sim, entrar numa rotina, né? Então eu tenho mais ou menos um horário de trabalhar, eu tenho mais ou menos um horário de acordar. Isso varia de país para país, porque cada país eu me sinto de uma forma. Mas eu tento manter uma lógica, assim, tipo, não acordar muito tarde, né? Eu tento acordar tipo 8, 9 no máximo. Tem países que eu consigo acordar às 7, tem países que é uma luta acordar até às 9, inclusive porque tá tudo bagunçado demais, ou por outros motivos. Então, mas eu tento aí, tipo, 8 horas acordar, trabalhar, o foco, principalmente trabalhar de manhã. Aí, às vezes às 11 horas, mais ou menos, eu faço exercício físico. Faço exercício físico, eu tenho as bands para fazer exercício em casa. Aí eu almoço, né? Às vezes eu tenho marmitinha pronta, eu cozinho. A maior parte das vezes eu tento cozinhar para ter uma alimentação saudável. E aí à tarde ou eu trabalho ou eu faço alguma coisa ou eu dou uma volta para conhecer um lugar e tal. E aí volto não muito tarde, de preferência. Eu gosto de estar em casa já umas 8, né? Às vezes, obviamente, eu chego mais tarde ou mais cedo, não, né? Tô livre para fazer isso, mas eu tento, em geral, chegar mais cedo para diminuir a adrenalina, eu tenho muita ansiedade e tal. Então, assim, é uma coisa que é muito pessoal. Essa parte de horários é muito pessoal, mas é importante você ter uma rotina, nem que seja, tipo, as pessoas trabalham de madrugada às vezes, mas criar uma rotina, né? Mesmo que trabalhe de madrugada, mas adaptada para o seu corpo, pro seu estilo de vida, pro seu trabalho também, né? Então, aí depois eu fico vendo série até dormir, tento dormir cedo, né? Às vezes não dá e tal. Mas assim, eu tento manter essa mesma lógica em todos os lugares que eu vou. E exercício físico eu faço geralmente em casa, mas já tentei fazer. Às vezes eu fico em um prédio que tem academia, daí eu vou pra academia do prédio. Na Austrália eu tentei fazer pilates, mas foi bem pesado o pilates deles, que é o tal do reformer. Fui 2 vezes, fiquei 2 semanas lá também, né? 3. Fiquei 2 semanas, eu acho que lá. E daí eu fui uma vez por semana só porque me destruiu. E
Na Europa eu gosto muito de ir em parque, dar uma volta em parque, porque lá tem muitos parques e é bem gostoso, assim, você se sente seguro também. Então é bem gostoso você caminhar no parque. Então às vezes eu vou de tardezinha caminhar num parque. Então é bem... A Europa é bem boa para isso, para caminhar em parque, né? E aí, então assim, eu acho muito importante ter uma semi-rotina, digo semi porque, né, acaba realmente cada ambiente, cada temperatura, cada país vai te influenciar de certa forma, mas ter uma coisa que você tem que seguir uns 80%, né? Fazer exercício físico, cozinhar para se alimentar melhor. Esse é o básico para você manter ali uma saúde boa e você viver mais tranquilamente, né? E não essa coisa de tem que sair correndo para conhecer os lugares e tal. A gente não é turista, né? Então eu saio, conheço um lugar, no outro dia às vezes eu nem saio. Tem vários dias que eu não saio, que eu só fico em casa, ou trabalhando, descansando, ou saio uma coisa tipo assim ao redor da minha casa, dou uma voltinha pequena, ou só saio para caminhar. Mas isso eu acho que é muito saudável, tipo, ir na velocidade do corpo também, sabe? No limite do corpo, tipo, eu saí ontem, fiquei o dia inteiro fora, então hoje eu vou descansar, hoje eu vou ficar mais quieta, só trabalhar, tipo, tranquilamente em casa. É claro que a questão de cozinhar em casa, às vezes complica, porque às vezes você não tá em lugar que você consiga cozinhar tranquilamente, né? Então, eu fui pra China, peguei lugar com cozinha, mas no fim não tinha cozinha. Mas aí eu fiquei comendo, como é que fala? Sanduíche natural, salada, algumas coisas assim. E também aqui na Coreia dá pra comprar ovo que vem pronto, sabe? Ovo cozido, pronto. Então eu já fiz isso algumas vezes, de comprar ovo cozido pra comer no café da manhã. Então a gente vai adaptando. Mas claro, tem vários dias aí que eu tive que furar a dieta, mas eu sempre tento em algum momento trazer de volta a dieta pra minha vida, assim, que eu posso, né? Aí eu pessoalmente tenho um negócio que eu tenho ansiedade, tá? Eu tenho ansiedade generalizada, né? A famosa TAG. E eu muitas vezes preciso olhar pra isso e me adaptar nessa questão. Sempre tem um momento, sei lá, cada 2 meses, sei lá, que eu começo a ficar com o corpo muito estressado, porque foi acumulando. E eu tenho que fazer alguma coisa para aliviar o corpo. E aí o que eu fiz várias vezes, eu fui para osteopata. Que eu fazia muito no Brasil, tá? Eu faço, quando eu vou no Brasil, osteopata me alivia demais. Alivia meu corpo inteiro, assim, nossa, zero, né? E aí eu fui no osteopata na Tailândia, eu fui osteopata na Malásia, né? Eu só não fui aqui na Coreia porque é muito caro. Então, em vez de ir no osteopata aqui na Coreia, eu fui na sauna, que eles têm sauna aqui, que é tipo um spa, assim. Você paga, você pode pagar pelo dia e aí você fica fazendo sauna, você vai para as jacuzzis, assim, que tem vários tipos de tratamento, aí você toma um banho gostoso, sai de lá assim, renovada. Então aí eu fui umas 2, 3 vezes na sauna para aliviar essa tensão no meu corpo. Algumas vezes eu vou pra natureza, né? Eu escolho algum lugar legal, um parque, e eu deito lá e tento, né, baixar um pouco, né, o estresse, sentir, né, ouvir o som da natureza, sentir a natureza. Algumas vezes até decido ir para outros países, né, outras cidades, né, que tem praia, que tipo, Indonésia, eu fui outra vez numa ilha paradisíaca, vou ficar um tempo lá para dar uma recuperada aí. Então, eu acabo muitas vezes buscando natureza. Na Tailândia eu cheguei a buscar yoga, mas o yoga acabou comigo. Eu fiquei bem mal, real, eu fiquei bem mal, parecia que eu tava com febre depois, daí eu meio que nunca mais fiz yoga na minha vida. Mas tem várias coisas que dá pra fazer pra aliviar a tensão, o estresse, que eu acho que é necessário. E principalmente que eu tenho essa ansiedade que ela acumula no meu corpo e deixa meu corpo doente, né, de certa forma. Então, eu sempre tô buscando coisas pra aliviar. Outra coisa que eu percebo eu acho que a gente acaba tendo muito autoconhecimento, né, quando a gente tá viajando sozinho. Então eu percebo que eu
Tô tomando até suco de couve. Eu percebo que às vezes eu tô muito acelerada. E muita coisa pra fazer e tal. Ai, muito trabalho, ai, quer fazer isso, ai, não sei o quê, ai, e ainda tem que resolver o próximo destino e escolher hotel e não sei o que. Isso acaba, às vezes, estressando um pouco. Então, eu sempre, quando percebo que eu tô acelerada, eu dou um jeito de, não, calma, vamos reorganizar, foco na prioridade, né? Porque a gente tem que manter realmente uma saúde mental. A gente tá viajando sozinho, né? Geralmente, né? A gente viaja em casal e tal. Então, assim, todos os problemas que eu tenho que lidar sozinha, né? Todas as crises de ansiedade que eu tenho que lidar sozinha. Então, eu busco muito essa coisa de eu tenho que estar bem, né? Então, tá desandando, foco, vamos tentar ficar bem, vamos pra natureza, vamos respirar, é meditação, é não sei o quê, mas eu preciso me manter saudável de certa forma, porque tá todo o peso em cima de mim e eu que tenho que resolver e ninguém vai me ajudar, né? Então, às vezes a gente consegue uma ajudinha ali, uma ajudinha lá, mas, né, geralmente, né, não é uma coisa que a gente pode contar com, né? Então, é isso que eu indico para manter uma rotina, para manter a saúde mental, para a gente ser forte e aguentar os trancos sozinha aí que estamos aí, né? Mas falar para vocês que esse estilo de vida, né, ele realmente me ajudou na depressão. Eu não considero que eu sou uma pessoa depressiva mais, mas eu tenho muito medo que volte, obviamente. Eu acho que pro resto da vida as pessoas que tiverem depressão vão ter medo de voltar à depressão. Mas hoje eu só lido com a ansiedade, né, mas menos mal, né? Antes era ansiedade e depressão, agora é só ansiedade. Então eu acho que essa vida, ela tem muitos benefícios. Esse estilo de vida tem muitos benefícios, é muito autoconhecimento e é muita vivência, você está vivendo muito. E isso eu acho que é uma cura para depressão, quando você vê que você está vivendo, né? Você está vivendo coisas, você está vivendo o presente, você está, né? Não é aquela coisa de, vai para um trabalho que você não gosta e volta para casa e é a mesma rotina todo dia, um lugar que você nem tem mais vontade de sair. Que quando você está mudando ou conhecendo novos países, você tem vontade de sair, você tem vontade de dar uma volta, É claro que fui para países que eu não gostei muito, não tinha vontade de dar uma volta, mas daí logo eu saio de lá e vou para algum lugar melhor, né? Então, e cada país me gera uma energia diferente, eu nunca sei. Tipo, eu acho que eu vou gostar desse país porque tem isso e isso. Aí eu chego lá, eu não fico bem. Sinto muito, não, né? E aí vamos pro próximo e vida que segue, né? Então tem uns países que eu acabo não me sentindo muito bem, tem países que eu me sinto muito bem, tipo Coreia eu sempre me sinto muito bem, então maravilhoso. Tô aqui na Coreia, nesse lugar maravilhoso. Então é isso. Dicas de uma nômade, tô tentando até ser mais calminha aqui, né? Porque a ansiedade, né? Geralmente eu tô numa pilha. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar mais sobre a vida nômade, dicas e que eu falo sobre esse lifestyle, né? Esse estilo de vida que me salvou da depressão, né? E eu sou muito grata por isso. Então, não se esqueça de se inscrever e tchau!